Rose, a gente começa falando sobre o pronunciamento do governador Wilson Lima, anunciando novas medidas para aí o combate da Covid-19. Bem, o governo do Amazonas volta a fechar bares e balneários em Manaus, mas mantém escolas abertas. A medida foi anunciada ontem pelo governador Wilson Lima, do PSC. O decreto, que deve ser publicado ainda hoje, prevê o fechamento de bares, flutuantes e balneários por 30 dias. As aulas do ensino fundamental nas escolas do governo voltam na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro. O Wilson Lima disse que as baladas são as responsáveis pelo aumento de casos. A gente tem um trecho do que o governador Wilson Lima falou ontem no seu pronunciamento. Tem um grupo que torce pelo quanto pior, melhor, que fica querendo que o governo do estado não abra a escola, mas que deixe a balada aberta, que deixe o balneário aberto. Isso nós não vamos permitir que continue acontecendo. Eu não vou deixar balada aberta e escola fechada. Nós não podemos punir o aluno do ensino público, que alguns querem ir para a balada. E aí, Rose, tem um recado político nessa fala do governador? Pois é, o discurso e o anúncio do governador, o decreto de fechamento dos bares, onde ele coloca toda a culpa do aumento dos casos do Covid, ele ocorre uma semana, menos de uma semana depois daquele discurso do prefeito Arthur Vigílio Neto, anunciando o fechamento da Ponta Negra e acusando o governo, né, de irresponsável, no sentido de que algumas fases da reabertura foram tocadas em Manaus e que ele discordava, ele achava que não era o momento de se fazer a reabertura. Então, dentro de um contexto político, pode ser observado como uma reação, né, desse momento que o governo tenta, mais uma vez, reparar a sua imagem, que foi extremamente abalada nesse período de pandemia. Objetivamente, a respeito do efeito desse decreto, eu tenho uma série de dúvidas, Samara, porque não é o que você está fazendo que vai te contaminar por determinada doença, por Covid, né? Como você está se protegendo e como você não está se protegendo. Eu não sei se aglomerar num bar é menos pior do que aglomerar numa sala de aula. Eu não sei se dividir um copo num bar é menos pior do que as crianças dividirem o copo, a máscara, seja lá o que for, numa sala de aula, né? Eu também não entendo exatamente, em função de todo o movimento de professores, está dando dados o tempo todo divergente. Eu mesma tenho entrevistado algumas pessoas que dão dados divergentes da Fundação de Vigilância em relação à retomada das aulas. Sabe aquele período da retomada das aulas particulares, em que o governo do Amazonas disse que não houve sequer um caso, né, do retorno das aulas? Achei muito polêmico, porque não havia nenhum tipo de teste que desse a garantia de se afirmar daquela maneira essa interpretação a respeito de dados. Eu mesmo entrevistei pessoas que os filhos se infectaram, apresentaram sintomas, foram tratados em unidades públicas, voltaram para casa e não fizeram nenhum teste, né? Então, assim, o descontrole, né, a respeito da forma como aconteceu a pandemia, na minha opinião, permanece. E a gente vai com base em achismos e tomando ações assim, que são necessárias, porque os dados mostram claramente que houve um aumento do número de registros aí, mas objetivamente eu não consigo ainda perceber o controle, a efetividade, um protocolo de segurança, a fiscalização que garanta. Acaba sendo realmente uma admissão de que não foram capazes de cumprir os protocolos e fazer com que esses estabelecimentos cumprissem esse protocolo. Um outro dado que eu acho interessante também, Samara, é a citação pelo governador, pela primeira vez, de que classes foram mais infectadas. Pela primeira vez eu consigo observar, ele citou classes A e B, houve um aumento de infecção e, de fato, os hospitais particulares estão lotados e houve um aumento, sim, de atendimentos em unidades públicas, né? E aí eu considero que essa retomada em Manaus, ela se deu quando o distrito industrial voltou a funcionar. Você lembra que em março paralisou tudo, o próprio distrito, as fábricas fecharam, né, mandaram os trabalhadores para casa,
Em abril ficou todo mundo parado e em maio o distrito voltou a funcionar. Na primeira semana de maio, mais ou menos, 50 mil trabalhadores voltaram às fábricas do distrito. Embora não seja considerado oficialmente o primeiro ato, né, de retorno à circulação de pessoas, foi lá, nesse marco, o primeiro ato de retorno das pessoas durante a pandemia. No final de maio, havia um número absurdo de internações, de infecções e de mortes. No entanto, não houve nenhum retorno a essa retomada. Muito pelo contrário, ela foi tocada. Inclusive com a polêmica de se aglomerar pessoas, por exemplo, em igrejas, que as pessoas não achavam que era algo assim tão urgente, né? Mas, mesmo sob essas críticas, sob pressão política, as igrejas foram colocadas na primeira fase da retomada. As livrarias, por exemplo, que acho que em Manaus deve ter 4, se tiver muito, elas estavam em outras fases, fases mais de longe, porque elas representavam mais risco de aglomerar gente do que a igreja. Mas, enfim, são esses detalhes que estão deixando a gente em dúvida. Bom, claramente em maio, a morte e a infecção atingiu de forma fulminante pessoas de classes menos, financeiramente menos cômoda, né? E aí, até pela questão econômica, essas pessoas precisavam circular e trabalhar, porque o auxílio, a forma como o governo poderia impedir que essas pessoas circulassem, além de uma orientação mais clara, né, mais eficiente, seria fazer com que eles pudessem ter renda. Isso não aconteceu, né? Prova disso é o cemitério do Tarumã, cemitério onde vão as pessoas que não têm recursos para se enterrar seus familiares em cemitérios que são particulares, né? Você viu que houve aquela coisa terrível da vala comum, enfim. Então, assim, agora essa doença atinge de forma fulminante as classes que estavam circulando mais, porque achavam que não iam morrer, não iam adoecer, talvez, a classe A e B, como coloca o próprio governador. E aí, sim, nós merecemos agora tomar decretos que possam retroagir na circulação de pessoas. É um dado muito interessante da forma como a gente lida e valoriza a vida das pessoas, né? A gente observa nessas nuances o quanto é complicado esse tratamento da pandemia em Manaus. Esse é um ano histórico, eu acho que, infelizmente, nós não vamos ver um comitê científico atuando e dando uma possibilidade de resposta mais imediata para a gente no tempo presente. Muitas pesquisas e muitas coisas serão ditas a respeito deste momento. Muitas coisas ruins, claro, né? Infelizmente, muitas coisas ruins. Verdade, Rose. E a gente pula para o nosso segundo assunto, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro na nossa pauta. E não tem como não colocá-lo na nossa pauta, porque ontem, durante a live semanal que ele faz todas as quintas-feiras, ele disse que tem 3 candidatos a prefeitos no país: São Paulo, Santos e Manaus. Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente disse que havia prometido não participar da eleição, mas que pode mudar de ideia. A gente tem um trecho aqui da fala do presidente. Eleições municipais. Você está em São Paulo, né? Não precisa falar quem é. Você deve ter um candidato já. Precisa falar o nome, não vou falar o nome dos meus candidatos também. Mas eu tenho um candidato em São Paulo, mas não vou falar o nome dele. Tá certo? Tenho um candidato em Santos também, não vou falar o nome dele. E também tem um candidato em Manaus, não vou falar o nome dele, né? E, obviamente, se votasse nesse estado, saberia em quem votar. Você já sabe quem votar em São Paulo? Precisa falar o nome dele. Você sabe quem votar em São Paulo? Depois você me conta aqui a pergunta. Você vai votar nele ou não? Não sei. Como é que é? Em Santos é uma pessoa que é conhecida de todo mundo, né? E espero que ele cresça aí nas pesquisas, cresça perante a opinião pública. Em Manaus temos um excelente candidato lá, mas eu assumi esse compromisso, não entrar em eleições municipais. Se bem que a gente pode mudar de ideia também, tá certo? Porque se chegar a um ponto tal e eu achar que posso influenciar nas eleições nas três cidades, eu vou me manifestar, porque eu acho que esse candidato nosso enxergando, tem tudo para fazer um bom mandato para o bem de São Paulo, de Santos ou de Manaus. E, Rose, vale lembrar, na segunda, antes do presidente Bolsonaro se posicionar, o presidente
do Instituto Action Pesquisas de Mercado, professor Afrânio Soares, já falava que Bolsonaro seria um bom cabo eleitoral, não é, Rose? No exclusiva da segunda-feira, o professor Afrânio, com base no resultado das pesquisas da Action, que tem números semelhantes dos outros institutos divulgados nos últimos tempos, diz que o presidente Bolsonaro, tem uma aprovação de mais de 40% dos manauaras, e que desses mais de 40%, 20 e pouco por cento desses manauaras idolatram o Bolsonaro. E, em função disso, ele acha que se o presidente vier até Manaus, abraçar um determinado candidato e falar, olha, esse é o candidato que eu gostaria de ver à frente da prefeitura de Manaus, isso daria um impulso muito grande para qualquer um dos nomes que não estão tão bem colocados nas pesquisas eleitorais. Essa leitura do professor Afrânio. E aí, na sequência, uma série de coincidências. Uma pessoa lá que não é manauara, com sotaque, perguntou justamente sobre a disputa em prefeitura de Manaus, e ele citou o nome, mencionou o nome do coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da Sulframa. Por coincidência também, nessa live de ontem, ele toca no assunto eleições e diz, faz referências, tenho candidato, fala de 3 prefeituras, cita a prefeitura de Manaus, mais adiante ele fala, se mais na frente eu posso mudar, falei que não ia me meter em eleição, mas posso mudar, se achar que esse candidato nosso, ele fala, esse candidato nosso, quer dizer, mesmo ele não se posicionando nesse momento, dá a entender que essa pessoa, que ele diz que tem preferência aqui em Manaus, já recebe apoio dele, né? Eu interpreto dessa maneira. Então, ontem ele mencionou Alfredo Menezes, eu acho que agora, nessa outra live, mesmo não falando o nome do Menezes, ele acaba dando uma indicação, isso de forma muito proposital. Eu falo coincidência por uma ironia, que não existe coincidência, muito menos em política, né? Ele realmente começa a manifestar e dizer que mais na frente ele dá aí uma boa sinalização que o Alfredo Menezes pode contar com o que tanto espera, né? O selo candidato Bolsonaro na sua camisa estampada aí. Eu acho que são essas movimentações. Ontem eu falei com o coronel Alfredo Menezes, disse como é que ele recebeu. Ele já começou a disparar nas redes sociais, ele próprio dizendo que o presidente já anunciou que é ele o candidato dele, né? E ele disse assim, olha, eu só acho que agora vai ter muito candidato querendo raspar o cabelo, porque ele acha que ele é o único careca. Lembra que ontem o presidente disse que é um careca lá de Manaus e tal, e depois citou o nome dele, né? Então tem isso, claro, movimentou a ciumeira e o alerta dos outros, porque o presidente Bolsonaro, aqui a candidatura do Alfredo Menezes conta só com patriota, e outros palanques contam com partidos que pesam muito mais, que o Planalto depende muito mais dos votos, né? Republicanos, a gente falou, o próprio partido do Amazonino Mendes, o Podemos, PSD, claro, vai ter sempre uma reação, sim, sem dúvida nenhuma, né? Isso é só o início da campanha, a gente já vai ver muita coisa por aí, Samara. Eu acho que o nosso tempo está encerrado, eu só queria voltar um pouquinho no assunto da coletiva da Covid do governador. Posso encerrar com esse detalhe? Vamos lá, que é até um dos assuntos mais comentados aqui pelos nossos ouvintes. Pois me chamou a atenção a formação do palanque lá das autoridades. Ele colocou alguns secretários, alguns técnicos, mas do lado dele, né, do lado, acho que bem na frente, né, dando muito destaque, está o secretário de Segurança Pública, Coronel Bonatti, que foi destaque negativo do governo no programa da Globo, né, do Fantástico, e toda aquela repercussão a respeito da operação lá no Rio Abacaxis. Você vê que se confirma nessa disposição de apresentação das autoridades ao lado do governador, que a gente vem falando aqui. Apesar de toda essa repercussão negativa a respeito da atuação do secretário de Segurança, neste caso, em outros casos, ele é um dos mais seguros e bem avaliados pelo atual governo. Tanto que o governador o coloca, num momento de anúncio importante, em destaque ao seu lado, né? Sempre valorizando aí a imagem do Coronel Bonatti. É esse o dado que eu tenho a destacar também a respeito do contexto político dessa coletiva. Obrigada, Rose, pelas informações. A gente volta a se falar na próxima segunda-feira, quando o Arthur Coelho vai estar de volta aqui com a gente novamente. Forte abraço e um bom fim de semana, Rose. Bom final de semana para todo mundo.